Sebastian Flor é sul-africano, nascido na Holanda, vive na cidade do Cabo. Ele e sua esposa Karen são membros da Wycliffe África do Sul, serviram por 20 anos no norte de Moçambique com a CIL e fizeram parte da equipe que traduziu as escrituras em Kimwani, na província de Cabo Delgado, no norte do país. Desde 2001, ele atua como consultor de tradução e, posteriormente, serviu na área administrativa em Moçambique, antes de se tornar diretor regional para a África Austral e África Lusófona, primeiro pela Wycliffe África do Sul e depois pela The Seed Company. Durante esse período, 2011 a 2019, esteve envolvido no início de vários projetos de TBO na região. Atualmente, faz parte de um pequeno grupo de interagentes chamado Psalms That Sing, que desenvolve recursos para promover a tradução dos salmos. Sebastian continua servindo como consultor de tradução bíblica pela The Seed Company e, desde 2021, ainda integra o ITIM Innovation Lab na área de garantia de qualidade. Mr. Flor, muito prazer em recebê-lo. Que Deus abençoe a sua palestra. Vamos orar? Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por esse homem do Senhor que veio lá de tão longe para nos ensinar um pouco aqui. Muito obrigado pela vida dele, que o Senhor nos abençoe e que possamos entender as coisas incríveis que o Senhor quer nos ensinar através dele. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia. Amados, é um grande prazer para mim estar convosco aqui no Brasil, falando português. Enquanto o meu português, eu vou explicar, não é daqui. Isso eu quero ver se este aqui... está bem tudo. Eu falo português da África. Então, é um pouco diferente. Então, eu vou falar um pouco devagarinho. Talvez... O Timóteo, ele vai me só, quando eu começo a falar rapidamente, ele vai só fazer assim, calma, calma, Sebastião, para não falar muito rápido. Mas mesmo assim, este é o português que eu falo, é um grande prazer estar aqui. Não sei se os irmãos sabem que já existe uma tradução da Bíblia em português de Moçambique. Foi lançado no ano passado, português moçambicano, um projeto da Bíblia, então já tem o Novo Testamento e o Antigo Testamento também está em produção. Mas o que é muito interessante, só um fato interessante para os irmãos, é baseado no NVI do Brasil. Eles levaram o NVI do Brasil e fizeram ajustes para mesmo sair no português de Moçambique. Então, este aqui, onde nós estamos. Pronto. Vou aqui. Está bem, eu vou falar sobre um pouco da minha história, de onde venho, a minha vida até agora, o meu ministério. Depois também vou falar sobre... onde está este? Uma filosofia da consultoria. Então, eu estou a falar sobre a formação de consultores para a tradução oral, mas vou falar um pouco sobre a filosofia. E aqui algumas coisas que eu vou levantar, que saiu muito de I10, o Innovation Lab, não é? Aquele laboratório de inovação de I10. Eu sou parte daquele grupo. Então, há algumas ideias novas que estamos a falar e vai ser muito bom para eu também ouvir as vossas reações. Queremos ouvir, não é? O que as pessoas pensam. Então, uma nova filosofia, não uma grande mudança, é só, não uma revolução diferente, mas pequenos ajustes, não é? Só para melhorar o sistema de consultoria a nível do mundo. Porque os irmãos sabem que é uma grande falta de consultores e de pessoas que podem fazer uma contribuição, ajudar, assistir projetos. Então, o que nós podemos fazer nisso? Então, depois vou falar
Não vou falar sobre as competências ou as habilidades que são necessárias para um consultor. Este já é conhecido aqui, ou mais ou menos. Vou falar sobre algumas coisas mais importantes extra. 5. Vou tratar 5 assuntos que eu acho que talvez seria uma boa coisa para nós pensar juntos. E depois, alguns exemplos da prática. Pronto. Vamos logo avançar. A minha história. Nasci em Holanda, mas como criança de 2 anos, eu viajei com os meus pais como missionários para a África do Sul. Ainda com navio de vapor. Imagina. Navio de vapor de Amsterdão para a cidade de Cabo. Chegando lá com o menino assim pequeno, com um comboio de vapor para o norte, para Pretória e até a fronteira com Zimbábue, onde eu cresci como criança, mesmo lá no campo missionário. Então a família ficou à África do Sul. Nunca mais voltamos para a Holanda, só para a família, não é? De 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. Mas ficamos lá, casei uma sul-africana, e aí posso dizer que o meu país é a África do Sul, desde daquela altura. Então casei com a Karina, trabalhamos juntos em Moçambique, e ela agora também ainda está a trabalhar na área de tradução. Temos 4 filhos, 2 deles já casados, então damos graças a Deus por tudo isso. Pronto, então, o que nós fizemos lá? Mesmo no 1989, nós fomos para Moçambique. Começamos a trabalhar com um povo muçulmano chamado Kimwani, ou Mwani. É onde existe aquela guerra de Al-Shabaab, da ISIS, aí no norte de Moçambique. Situação muito triste, muitos morreram. 80% do povo, daquele povo já é deslocado, vive nos centros de refúgio ao redor da cidade de Pemba, capital do norte lá. Mas a coisa que Deus está a fazer, temos também o rádio FEBA lá, o rádio FM, e há emissões semanais, 2 vezes por semana. Os tradutores, eles estão a fazer leituras da Bíblia, e assim para as pessoas já bem perto, para eles poderem ouvir. Já estamos a ver algumas igrejas plantadas, e Deus está a fazer boas coisas no meio daquela tristeza. Então, a partir de 2009, então voltamos para a África do Sul, depois de 20 anos em Moçambique. Então, entrou nossos trabalhos na área regional, África Austral. Descobrimos que há muitos povos na África Austral que não têm Bíblia. As línguas maiores, como o Setsuana, uma das primeiras traduções da África, de Madagascar também. Acho que aquela de Madagascar é o primeiro, 1835. Mas as línguas minoritárias, então, muito pouco trabalho. Então, assim, comecei o meu trabalho lá com Wycliffe África do Sul, mais tarde com Seed Company, para montar mais projetos. Não é? Aí começou a minha história da oralidade. Fui muito influenciado por alguém de Spoken, o Dirk Meyer. Não sei, aqui pessoas que conhecem o Dirk Meyer. Ele fez parte da nossa equipa há 2 anos, aprendi muito dele. One Story foi mesmo o método daquela altura. Então começamos, mesmo o Dilson está aqui, o nosso consultor, que nos ajudou do Brasil, lá Angola, e começamos lá com projetos de oralidade. Aprendemos muito, foi um tempo rico. Então, depois daquele tempo, uns 6 anos atrás, eu já, mais uma mudança de ministério, então fundamos um grupo chamado Salmos That Sing, ou Salmos que Cantam, e amanhã vão ouvir mais sobre isso. Hoje não vamos falar nisso, mas já estamos no oralidade, mas agora com não narrativos.
muito mais como os Salmos, mas este é para amanhã. Pronto, eu não vou pregar para o coral da igreja. Este dito existe aqui, em Brasil. Não é? Eu não vou falar sobre as coisas bem conhecidas, sobre consultoria, não é? As competências, as habilidades necessárias, mas algumas coisas que estão a mudar, não é? Coisas novas que estamos a descobrir estes últimos anos. Uma coisa que estamos a ver, que já é bem conhecido, é trabalhamos com grupos maiores. Não só com equipa de 2 tratores, 3 tratores, mas com 8 tratores, até 10 tratores, que eu estou indo aí. E também esta coisa de SGs, este processo de descoberta do texto, não é? Também feito de uma maneira conversacional, em vez de só ler alguma coisa, mas mesmo falando com os outros, existe inteligência coletiva, e entre as pessoas aí, então, é muito mais fácil para penetrar e conhecer o texto antes de traduzir. Também aprendemos de internalização. Então, esta não é uma novidade. Para nós, descobrimos a riqueza que isto traz, e mesmo também estamos a seguir esses métodos na tradução dos Salmos. Também outra coisa que foi muito importante para nós, e que é muito usado na tradução oral, trabalhamos com trechos completos, não é? Longas, a história completa, não é só versículo por versículo, ou parágrafo por parágrafo, mas com toda a história, todo o narrativo, e agora com salmos, com todo o salmo. Então, tratando isto como unidade e depois traduzir. Isto, então, notamos mesmo uma grande melhoração da qualidade. Pronto. Então, vou falar um pouco sobre a falta de consultores. Só a informação, vimos ontem o número de projetos no mundo. O número já é 4.200 projetos no mundo. E os consultores são poucos. E o problema, mais ainda, é que muitas vezes não existe técnicos no meio. Não é? Tipo mentores, pessoas exegéticas, que podem ajudar, e muitas das vezes um consultor só trabalha com uma língua só. Está a ver? Então isto provocou uma crise da consultoria. Não é só dentro da... Não é? Todo o movimento de tradução da Bíblia. Então, esta foi a razão que o ITEN, aquela organização de parceria entre as organizações, fundou um Innovation Lab, um laboratório de inovação, pensando o que nós podemos fazer para atingir os objetivos de 2033. Então, criar mais, ou formar mais consultores, ou o que vai ser a resposta. Então, aí começamos a pensar. Vamos fazer, talvez, vamos ver, estudar as possibilidades que existem. E isto nos dirigiu num caminho que eu vou mesmo falar agora, nesta sessão. Então, estamos a ver que realmente esta falta de consultores não é uma crise. Talvez é um dom de Deus, porque este nos obriga para trabalhar de uma outra maneira. Ainda incluindo os consultores, aqueles que existem e aqueles que vêm. Não é? Cada vez mais estamos a processar. Mas também vamos abrir o grupo de qualidade, né? Que Quality Control, Quality Assurance Community, uma comunidade que ajuda na área de autenticação e aprovação dos projetos, das traduções. Pronto. Então, este aqui é o sumário. Uma comunidade de autenticação ou aprovação da qualidade que inclui o consultor. Não é o consultor sozinho, mas já é um grupo ao redor dele, com várias habilidades. Pronto, então, vou tratar isso tudo por tudo.
um por um, mas agora há 5 áreas de importância para consultores, para a tradução bíblica oral, que eu quero mesmo sublinhar hoje. Tenho uns 20 minutos, vou tratar isto um por um e depois vamos dar tempo para perguntas. Então, aprendi uma nova palavra, perícia. Então, perícia é uma palavra conhecida, não é? Então, perícia é uma palavra brasileira, não é? Eu nunca ouvi, mas é aquele expertise, não é? de inglês. Então, há 5 áreas que estamos a precisar perícia, que os consultores novos de tradução bíblica oral, que vai ser muito bom para nós. Então, são coisas extras que eu vou abordar um pouco. Primeiro, perícia de teologia bíblica. Vou falar um pouco sobre isso. Vou falar sobre o assunto de manuscritos e inspiração da Bíblia. Este é muito importante para um consultor dominar e conhecer estas realidades, porque vai encontrar diariamente nos projetos. Depois vou falar sobre esta palavra difícil, multimodal, perícia de comunicação multimodal. Esta palavra, enquanto é difícil, chegou para ficar. Então, é como na Bíblia, há palavras difíceis, por exemplo, santidade, glória. Então, palavras difíceis que um crente só tem que aprender. E esta palavra é um deles, infelizmente. Vamos estudando esta palavra. E depois, perícia de qualidades de tradução. O que faz que uma tradução é boa? Qual é a nossa maneira para medir? Qualidades de tradução, eu vou falar sobre isto. E também vou falar um pouco sobre ecossistemas. Então, porque nós estamos a trabalhar num vazio. Então, há muitas coisas a acontecer ao nosso redor, dentro de um projeto de tradução oral, e é importante para um consultor também dominar estes ecossistemas. Então, primeiro vamos falar sobre a perícia de teologia bíblica. Então, primeiro quero falar aqui, talvez estou a pregar para o coral aqui mais uma vez. Quem aqui estudou teologia bíblica no seminário? Oh, que bênção! Que bênção! Então, talvez este ponto possa saltar. Muito bom! Parabéns! Porque eu acho que esta disciplina foi uma disciplina um pouco desprezada, uns 20, 30 anos atrás, muito mais através do trabalho do James Barr, que criticou, não é, o uso de teologia bíblica, mas está a fazer uma volta, não é? Está a voltar com muita força dentro dos nossos seminários, e acho que isto é muito importante para a tradução da Bíblia também. Então, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica trata a história da revelação, a história da redenção, da salvação de Deus. Então, é o estudo do metanarrativo da Bíblia. Então, o que acontece desde antes da criação até depois da consumação de tudo. Então, aquela história que passa e no meio de tudo isto, como Deus se revelou. Então, este que é, em poucas palavras, a teologia bíblica, porque muitas das vezes, muito mais nos projetos onde estamos, aqueles tradutores e talvez as igrejas não têm noções. Estamos a traduzir Ruth, mas quem é esta Ruth? Qual é o lugar de Ruth? Onde entra Ruth aqui? Não é? Ela é uma mulher, vivia 10 anos atrás. Então, quem era? Então esta a teologia bíblica vai nos ajudar para nos explicar bem que é a razão do livro de Ruth, este é o papel deste livro, esta é a função, antepassados do grande rei David, toda aquela história de David,
A história de David começa com Ruth, não é? E tudo isto para ajudar também os tradutores. É muito importante. Outros exemplos do uso. Porque é importante. Vou dar o primeiro. É a trajetória das palavras-chave bíblicas. É muito importante para um consultor, em geral, de escrita, mas também da oralidade, para entender como desenvolve os conceitos chaves da Bíblia. Palavra justiça, tzedek, no Antigo Testamento. Novo Testamento, diaconicine, diakaiosine. Então, o que se passa aqui? Como foi o desenvolvimento disso? Como foi entendido no Antigo Testamento? Como mudou no Novo? Então, tudo esses são estudos bem importantes para um consultor, para ajudar a equipa com quem trabalha. Depois, outra coisa também importante é intertextualidade. Então, para fazer comparação. Por exemplo, nos Salmos. Não é possível traduzir os Salmos sem fazer comparações com primeiro Samuel, segundo Samuel, vida de David. Outras referências, Torá, Êxodo, Gênesis, o lugar de Zion. O que é Zion? Porque sempre está a falar de Sião. Sião, e coisas assim. Então, intertextualidade é muito importante através de estudo de teologia bíblica, vai nos dar um melhor exegese. Porque aquele versículo não está em isolação. Aquela parte, aquele trecho, aquele texto tem o seu contexto no metanarrativo da Bíblia. Então, não vou demorar muito, porque este assunto já está convosco. Outro é perícia de manuscritos e inspiração das Escrituras. Isto já é bem importante. Não é estar diferenças entre os manuscritos, como tratar, não é tratar, desculpe. Então, os manuscritos, existem muitas diferenças. Não tanto no Novo Testamento, mas chegando no Antigo Testamento, vão encontrar muitas diferenças, muitas variações de textos. Então, esta é uma área de tradução da Bíblia, não uma área de capacidade de um consultor que não foi muito falado, mas é muito importante para dominar isto. Por exemplo, temos João 5, versículo 4, daquele anjo que desceu, não é, para misturar a água. Então, não existe nos textos mais antigos. Eles têm certeza, tem um A marcado como A. Há certeza que não, nos primeiros manuscritos não existe. Então, mas muitas nossas traduções, como a Almeida, como o King James, não é, tem aquele versículo. Então, isto provoca problemas com a igreja. Então começa a traduzir, não existe lá, está bem, começa lá, começa a fazer testagem. A igreja já está a criticar. Este dia vocês não oraram. Não oraram antes de fazer este versículo, por isso esqueceu este versículo. Então, depois tem que explicar, porque muitas das vezes estes tipos de variações textuais não são conhecidos. Então, não vou falar muito sobre isto, mas é um assunto muito importante para um consultor também dominar. Também é muito importante entender a origem multimodal da mensagem da Bíblia. Deus, no primeiro lugar, não escreveu. É verdade isto ou não é verdade? Ele falou, não é? Como Deus fala, não é? A fala dele não é como o nosso fala, com certeza, não é? É sobrenatural, é divina, é mais. Mas mesmo assim, foi comunicado a nós que Deus criou através de falar. E por isso a mensagem da Bíblia, por exemplo, as histórias de criação, não foram transmitidos, até um certo ponto,
foram escritos. Então, agora temos a nossa Bíblia escrita. Então, agora é a questão, é a mesma coisa como Jesus. Jesus falou em parábolas, aqueles ensinos. Realmente, ele falou muitas outras coisas que não foram escritas. Só aquela parte que nós temos na Bíblia já é o texto escrito. Então, a questão é esta. Quando aconteceu inspiração? Só quando aquela pessoa escreveu? O redator, ou Moisés, em caso de Gênesis, ou talvez Lucas, em caso do Evangelho de Lucas. Então, o que se passa aqui? Porque a comunicação oral é mais rica do que a organização, a comunicação e a informação da escrita. Então, a escrita, podemos dizer que é uma redução daquilo que aconteceu. Jesus falou muitas outras coisas no meio daquela comunicação. Então, esta é uma revelação. Então, quando aconteceu inspiração? Naquela primeira comunicação, quando ele falou no monte, Sermão do Monte, ou quando foi escrito por Mateus. Então, esses assuntos são importantes porque quando se fala, trata-se das coisas que não entram na escrita. Por exemplo, emoção, atitudes, informações mais explícitas, que não existem na escrita. Então, quando nós estamos no projeto oral, estamos a reconstruir aquela situação de comunicação. E assim tentamos a traduzir. Por isso é importante para nós saber que o que se passou aqui, não é? A revelação de Deus veio a nós de uma forma multimodal. Por exemplo, o templo, o tabernáculo. Então foi uma revelação visível. Então usamos por escrita, não é? Temos uma ideia como era, mas outro dia, por exemplo, eu preguei numa igreja sobre Ezequiel, o templo de Ezequiel 40, 41. Então é muito difícil construir na sua imaginação aquele edifício, o tamanho que tinha, só através das palavras. Então alguém, o que ele fez? Ele fez desenhos, ele estudou bem aquele capítulo, pode ver no internet, pode procurar lá. E ele fez um modelo, uma imagem. Eu posso clicar na imagem e dentro de um segundo eu posso entender aqueles 2 capítulos. Não é? Muito claro, tudo está lá, pode fazer a referência, pode fazer a comparação. Muito difícil seguir isto por palavra, mas com aquela mensagem do momento é bem claro. Então, estamos a falar que é comunicação multimodal. Então, vou continuar aqui. Então, o que eu quero dizer? Que a comunicação oral é a base da nossa existência. A maioria da comunicação que estamos a fazer é oral, não é por escrito. Quando eu estou com fome, estou pronto para tomar café da manhã, eu não vou escrever à minha esposa uma pequena nota, por favor, preparar. Não, a escrita tem o seu lugar, mas aquele lugar é mais limitado. Mas o que aconteceu com a escrita? A escrita tem um certo valor, não é? Para preservar comunicações mais importantes. Então, às vezes, a escrita, enquanto nos usamos mais a falar, a escrita, às vezes, tem mais honra, mais elevação. Mas sabemos que a escrita é uma representação reduzida da fala. Mas por que estamos a escrever? Eu falo estas coisas só para montar uma base daquilo que eu ainda vou falar. Escrever é uma tecnologia, uma invenção abençoada de Deus para preservação da comunicação verbatim. Para nós manter, palavra por palavra, daquilo que Deus quer que nós
sabemos. Esta é a razão. A escrita não é santa, é levada em cima do oral. Não sei se estamos juntos aqui. Este que é a base daquilo que nós temos a nossa conferência aqui. Sem isto, temos problemas. Então, é para a preservação da comunicação verbal. Mais alguma coisa? A autoridade da mensagem também não está na escrita. Então, este é controversial, não é? Não está na escrita. Onde está a autoridade? A autoridade está em Deus próprio. Então, a língua é só um vidro para a realidade atrás. É um sistema de sinais, não é? Então, é um vidro para nós ver a realidade que é Deus, e a história de Deus, e as obras de Deus, e a realidade de Deus atrás do vidro. Então, isto é muito importante para nós sabermos bem porque estamos a fazer isto. Então, nem oralidade, nem a escrita tem a autoridade final. Esta autoridade está em Deus. Pronto, então, ligado com isto, vamos para o terceiro ponto. Perícia da comunicação multimodal. Então, é muito importante para nós saber um pouco sobre esta palavra complicada. Multimodal significa, refere às maneiras diferentes de comunicação. Como escrever, ler, falar, cantar, fazer gestos, dramatizar, desempenhar, ver imagens, tudo mais. Então, este aqui é o sentido de multimodalismo. Então, multi não é modo de comunicação. Estamos a falar dos modos diferentes de comunicação. Então, esta só é importante. Multimodalidade não é multimídia. Multimídia é o produto, não é? Multimodalidade é o processo. É o processo da comunicação. Os veículos de comunicação. Então, outra coisa, multimodalidade não é desvalorizar a escrita, mas nem desvalorizar a fala. Então, é só uma maneira de ver a realidade. Nós somos seres humanos multimodais. Todo o tempo do dia estamos a usar todos aqueles modais. Outra coisa que multimodalidade não é uma porta aberta para tudo. Porque esta é a crítica, muitas vezes, contra os projetos de oralidade, que estamos a aumentar, estamos a dar mais informações, estamos a explicar tudo, então já estamos a falar das coisas que não está no original. Enquanto sabemos, quando nós comunicamos, a língua escrita é reduzida, não é? Há uma realidade maior atrás daquelas palavras. Por exemplo, eu estou na minha sala, estou a sentir frio. Minha esposa está sentada ao lado do vidro, janela, eu só digo, estou com frio. Mais nada. Ela sabe logo, com certeza, desta janela está aberta. Então, ela se levanta, fecha. Então, estamos a ver, usamos só poucas palavras para dizer muita coisa. Queremos, então, mas para eu dizer, Karina, por favor, estou com frio, se for possível, possa fechar aquela janela. Posso fazer, não é? Pois não é necessário. Não é? Porque nós comunicamos de maneira mais eficaz, mais econômica. Então, isso também significa que há muitas coisas que nós podemos dizer, podemos fazer de uma maneira mais explícita, mas então pessoas pensam, agora estamos a abrir a porta para muitas coisas que parece que não está na Bíblia. Então, mas multimodalidade não é isto. Então, como eu disse, que
estamos vendo a comunicação multimodal, comunicamos sinais linguísticas, paralinguísticas, extralinguísticas. Por exemplo, quando eu digo, estou a ver este então é uma comunicação paralinguística, não é? É uma pequena recitação, o que eu vou dizer a seguir. Então, falamos sempre assim, repetimos coisas, muitas vezes desnecessariamente, mas com sinais, talvez pausas, intervalos. Então, falamos e há uma pequena paragem. É muito importante, tem sentido. Mas na escrita, talvez pode pôr uma vírgula, talvez não, mas tudo tem sentido. Então, todos são sinais paralinguísticas e também extralinguísticas, não é? Que são ativados quando nós falamos. Então, por isso, na projetos de oralidade, nas traduções, muitas das vezes falamos coisas, não é? Estamos a reconstruir, talvez, a situação da comunicação de lá, do parábola, ou do milagre, ou qualquer coisa. Então, nós estamos a abrir a porta para coisas não bíblicas, mas é só a realidade, está lá. As coisas existem. Mas isto é muito importante para um consultor, para dominar, não é? Este mundo implícito e o mundo explícito. Para a tradução da escrita, a mesma coisa, mas para projetos de oralidade ainda mais. E há vários tipos de informação implícita. Não temos tempo para mergulhar aí, mas para um consultor é muito importante. Outra coisa, por exemplo, temos em africanos, neste versículo de João 11, Jesus chorou, são duas palavras. Então, mas em africanos temos 3 palavras. E isso temos nas nossas línguas, temos várias palavras que indicam a maneira de chorar. Pode ser chorar muito baixo ou chorar de voz alta, até quase gritar. Temos chorar com muitas lágrimas. Então também temos chorar falsa, realmente não é chorar. Então, tem todos estes tipos de palavras. Então, como nós vamos saber este tipo de chorar que Jesus chorou aquele dia? Então, é preciso estudar o contexto, não é? A realidade que está. Devemos reconstruir, através da nossa exegese, o que se passou aí, antes de traduzir. Está bem, depois valorizamos todos os modos de comunicação, mas em termos da palavra de Deus, respeitamos como base. Isto é muito importante para trás da Bíblia. Sempre a escrita. Porque a escrita é o único acesso que nós temos. Lembra, não é? Deus primeiro falou, depois foi escrito. E agora é escrito, depois de 3 séculos, não é? Ou mais, ou de milênio. Esta é a única coisa que nós temos. Então, temos que valorizar aquele vidro. Então, sempre, mesmo projetos de oralidade, sempre temos que fazer a referência para a escrita, sem desvalorizar a oralidade. Então, já falei isso. Agora só outro ponto aqui. Mais uma perícia é qualidade de tradução. Temos as 3 qualidades, não é? A tradução deve ser exatidão. Exatidão é a palavra portuguesa, não é? Exatidão. Outro é clareza. Outro é naturalidade. Vamos só ver isto. Natural, e também o quarto é aceitável, que é mais social. Os primeiros 3 é mais linguística, em termos de tradução escrita. Aceitável é mais em termos de como aceita a igreja a tradução. Então, estas palavras já estão conosco há, podemos dizer, 50 anos.
vem de Eugene Naida, Katie Barnwell, então entrou assim. Então, mas esta é uma maneira, não é? Mas também há outras palavras talvez podem definir, porque o problema é que estas 4 palavras não foram definidas muito bem, porque claridade, nós sempre estamos a dizer não, é fácil de entender. Agora, é problema aqui, porque a Bíblia não é fácil de entender. Certas partes e devemos traduzir de uma maneira mais clara, mas vamos encontrar passagens que até o apóstolo Pedro falou do Paulo, passagens difíceis para entender. Então claridade talvez é misleading, como se diz misleading, não pode nos levar, não pode nos obrigar a fazer uma tradução tão clara que estamos a introduzir outras coisas desnecessárias que não ajudam. Mesma coisa com precisão ou exatidão. Uma tradução exata, 100% exato, não é possível. Então, toda tradução é uma aproximação. Mais 15 minutos. Então, esta palavra também é um pouco complicada. Está certo, não é? Mas normalmente é o ideal. Mas não é 100% possível. Natural também. A nossa linguagem natural é a fala. O momento quando começamos a escrever, já estamos num texto não natural. Porque a nossa comunicação natural é de falar. E muitos gêneros da Bíblia, por exemplo, os salmos, os poéticos, é linguagem não natural. Poesia, por definição, não é natural. Por exemplo, em Salmo 20 está a dizer, eu paz, mas os meus inimigos quer guerra. Mas eu paz. Então, como eles fizeram com a tradução? Mas eu estou a favor da paz, eu quero paz, eu procuro paz. Mas no hebraico não há um verbo, não há nada lá. Eu paz. Não é? Está a ver a poesia? Não é natural. Então, na nossa poesia também sempre colocamos coisas não naturais. Então existem agora outras palavras que também gostamos de usar na área de medir a qualidade. E esse é chamado TUA. Não sei se vocês já ouviram de TUA um pouco. Está a sair um pouco, é também um resultado de Iten Innovation Lab. Então falamos muito que uma tradução deve ser fiel. Não é necessariamente exato, mas deve ser fiel, deve ser digno da nossa confiança, trustworthy. Então também é uma boa maneira para medir uma tradução. Outro que talvez uma melhor descrição como claridade é compreensível. É uma tradução que deve ser compreensível. Não significa que é fácil. Há uma diferença. Não sei se estamos juntos. Não é? Uma tradução que às vezes devemos deixar as dificuldades que está dentro do texto, mas com esforço, talvez com a ajuda dos outros e com leitura repetitiva, não é? Então assim vamos entrar no sentido. Lembra quando nós fizemos o Tiago, primeira vez, em Kimoani. Então, é um novo grupo, poucos crentes, àquela altura. Então, eu sempre disse que o tradutor, por favor, tem que fazer tão claro que as pessoas vão conseguir entender Tiago. Lembre, Tiago não é fácil, não é? Tem que entender como a primeira leitura. Então, o tradutor, o nome dele era Antônio, ele só ficou para trás, ele disse que, Sebastião, quando você leia o livro de Tiago, entendeu tudo a primeira vez? Eu disse, não é possível. Não é? Porque a mensagem é complicada, mas o sentido deve ser compreensível. Também outra qualidade é apropriado. Então, a variante certa é usado
o registro da linguagem, certo? Não vamos usar registro formal, ou não vamos usar registro casual ou informal, deve ser mesmo certo. Há várias coisas lá. É uma nova coisa, uma tradução também tem que ter um certo apelo, tem que atrair. Uma boa tradução é agradável. Muitas das nossas traduções não são. São bem claras, mas não têm beleza. A linguagem boa, a língua bonita, a língua que atrai, que resonating, não é? Como se diz resonating? Toca. Yeah. Que soa. Então, este que nós queremos cada vez mais. Então, mais alguma coisa que estamos a desenvolver no laboratório de ITEN são listas para verificar, baseado nessas qualidades. Então, os consultores e os mentores e os exegéticos, eles podem usar estas listas e ver se todos os ingredientes estão na panela. Então, é uma outra coisa que cada vez estamos a fazer, isso fazemos para os salmos. Então, depois de cada salmo, temos uma lista de 20 assuntos, eles fazem um por um, eles estudam. Então, são as perguntas que tipicamente o consultor lança. Mas agora isto já existe em forma de checklist. Agora, vou chegar no ponto, talvez o ponto mais importante que eu quero falar. Comunidades de autenticação ou comunidades de aprovação da qualidade. Normalmente, o que é nosso costume, não é? Como nós ouvimos, todas as organizações, no fim da linha, têm o consultor, que aprova a tradução. E isto é bom. Mas sabemos também que há falta. Então, e cada vez mais estamos a pensar, vamos continuar este processo, mas vamos abrir este processo de aprovação. E vamos fortificar, no primeiro lugar, os revisores. Vamos criar um grupo mais forte, mais formado, mais treinado para ajudar a verificar, porque existe uma certa inteligência comunal, uma inteligência coletiva que ajuda. Isto pode ajudar, não é? Para apanhar certos erros, falhas, que é para diminuir o peso para o consultor. Então, estamos a pensar, por exemplo, para projetos ter por exemplo, ter um exegete, ou talvez alguém na comunidade que domina a língua, que é um grande narrador. Então, para aquela pessoa ouvir, diz que a linguagem aqui não está boa. Então, mas abrir aquele grupo, aquela comunidade que vai ajudar com a aprovação da qualidade. Então, outra coisa que estamos a falar, autenticação iterativa. Então, tudo não acaba com a última aprovação do consultor. Vamos imprimir, não é? Ou vamos publicar nos dispositivos, mas mais tarde, logo, vamos fazer uma revisão de novo. Então, vamos entrar num ritmo. Não é só depois de 10 anos ou 20 anos, uma nova revisão, mas de 2 anos em 3 anos, vamos melhorando a tradução. E a tradução oral é muito bom para fazer esse tipo de coisa. Para ter aprovação ou verificação repetitiva, iterativa. O último, já está quase no fim, é a aparência de ecossistemas. É importante para um consultor entender a realidade onde ele trabalha. Este também, estou a falar com o coral da igreja, mas existem ecossistemas das igrejas. Como funcionam as igrejas aqui? Tem uma igreja de dimensão grande, tem igrejas independentes. Qual é a relação entre eles? Quais são as línguas que usam? Como são estruturados?
como funciona a Bíblia entre eles. Então, este é muito importante para um consultor entender. Por exemplo, há poucos crentes, só há 5 crentes. Como vai ajudar a equipa só com 5 crentes? Então, aquelas realidades. Então, precisa muito apoio, talvez de um grupo vizinho que tem mais crentes, ou talvez de pessoas de longe que podem ajudar. Então, mas é muito importante. Por exemplo, temos aqui, também tem ecossistemas de variantes. A língua, sim, claro, aqui na Amazônia temos ainda línguas muito isoladas, mas a realidade no mundo é que uma língua muito isolada já não quase existe. A maioria das pessoas já são multilinguais, sabem mais que uma língua. Então, mas é muito importante entender a influência das línguas, como a influência do português na língua materna. Há uma influência ou não há uma influência? Talvez uma influência de uma língua vizinha, uma língua regional. Então, todas são coisas que é muito importante para o consultor conhecer. Por exemplo, eu falei com João Paulo aqui sobre aquela situação da língua dele, que há vários tipos de comunicação. Eles falam, podem subiar, podem murmurar assim, até cantar, falando. Então, quando é uma mensagem mais importante, usa-se este cantar mais cantando. Então, esses tipos é um ecossistema. Então, é preciso, para um consultor, saber quais são as realidades no povo com quem trabalha. Pronto. Então, também existe, falei sobre isto. Então, eu não vou entrar nos exemplos, eu vou dar a oportunidade só para algumas perguntas. Falei muita coisa, mas agora vamos ouvir. Vamos ter muitas perguntas, tá bom, gente? Primeiro, agradecer por mencionar a teologia. É que a gente já tem como garantido que estão tratando de assunto teológico e a gente quase não menciona. E dentro da teologia, acho que o assunto que mais me chocou quando eu comecei a estudar foi o cânon. E é isso, quando o senhor falou aí sobre os manuscritos e inspiração, eu lembrei de um exemplo que aconteceu na minha igreja 2 domingos atrás, porque a gente acha que isso não tem praticidade, né? 2 jovens da minha igreja vieram falar comigo depois da escola bíblica. Aí um disse assim: missionário, por que na minha Bíblia não tem 1 João 5,8 e na dele tem? Tiraram da minha. Então, ele estava com a linguagem de hoje e o outro rapaz com a King James 1611. Então, é um assunto que a gente tem que lidar. Então, eu tive que dar uma introdução muito rápida de crítica textual para eles. E, em português, eu não conheço um material assim, que ajude nessa questão da inspiração, ou autoridade da inspiração que o senhor falou, principalmente para a tradução oral, porque para algumas pessoas a inspiração está no texto escrito, defende a inspiração verbal e plenária, mas eu não sei em português se existe algum material que explique isso aplicado à tradução oral, mas em inglês tem o John Walter, ele trabalha no livro The Lost World of Scripture, que ele fala onde está a autoridade da inspiração. E aí eu não sei se eu teria algum material em português para ajudar especificamente para a tradução oral nesse aspecto da inspiração, que muita gente vai ter que lidar com isso. Eu não tenho conhecimento daquilo que livros disponíveis em português, mas com certeza há pessoas aqui nesta sala hoje que talvez podem nos ajudar, né? Aqui em Brasil, né, tem uma riqueza teológica
não é? Seminários, muitos livros. Então, estes assuntos estão aqui, mas eu não posso dizer quais são os mais úteis aqui, mas procura. E talvez alguém aqui pode nos ajudar. Só mais uma pergunta também, não com uma introdução enorme. Isso. A pergunta é a seguinte, para mim não ficou claro a sua posição em relação quando se dá a inspiração. E se a sua resposta for a inspiração se dá antes da escrita, a pergunta é como recuperar essa inspiração. É uma boa pergunta. Aprendi muito bem. Agora, sim, há duas opiniões. Uma opinião teológica diz que não, é tudo quando Jesus falou, a parábola, por exemplo, ele falou muitas mais coisas do que foi escrita. Então, isto tudo é revelação. Então, só uma parte foi inspirado para ser escrito. É inscripturation, esta que é a palavra, não é, que é muito usado. Então, é uma opinião. Está certo. Outra opinião diz que não, é mais complicado. Então, a mensagem é mesmo inspirado e foi feito, através da pessoa que escreveu, foi feita uma seleção daquela revelação que Deus, só aquelas partes que é necessária para nós saber. Então, isto já é muito difícil para nós, né, distinguir. Então, é só inscripturation, que é inspiração, ou também a revelação mais geral, em cima. Então, a minha posição, ainda estou a pensar muito sobre isto, eu prefiro que mesmo lá na inscripturation, este aqui talvez é mais seguro, mas sabendo, reconhecendo que existe o mundo de revelação atrás disso. É uma realidade atrás disso. Mas nós temos só a escrita, não temos mais nada daquela altura, não é? Da antiguidade. Então, esta é mais ou menos a minha posição. Agradecemos muito ao Sebastião Flor, doutor, senhor. E temos aqui uma lembrancinha para o senhor. Muito obrigado pela sua participação, por ter vindo tão longe. E nós estamos ainda animados para a próxima, que vai ser amanhã. Deus abençoe o senhor. Obrigado. Então, vamos ter um painel agora com a Betânia. Ela vai ser a moderadora. Deixa eu achar aqui o lugar certo. Vai ser sobre garantindo a precisão da tradução bíblica oral e o desenvolvimento de consultores de TBO. Então, está bem relacionado com essa palestra que a gente acabou de ouvir. Betânia, por favor, vem para cá. A pessoa está botando a cadeira ainda, desculpa aqui. Pode vir, ela disse. Pode vir. Também Raíssa, que é consultora de oralidade da Jocum Casa e Porto Velho, não é isso? Suapna Alexander, da Fé Vem Pelo Ouvir. Suapna, please. Chris Toller, coordenador internacional do Serviço de Tradução da CIL Global, por favor. Não sei falar nem por favor em espanhol, gente, que derrota. Mr. Flor, o senhor também, para esse painel. E Eduardo, da Spoken. Eduardo é o único que ainda não foi apresentado, vou apresentá-lo para vocês. Cadê o Eduardo? Eduardo Mendes, aquele que está vindo ali com passos de formiga e sem vontade. Ah, não, brincadeira. Eduardo Mendes é consultor de OBT da Spoken Worldwide, com mais de 30 anos de experiência internacional, doutor em liderança, especialista em mentoria e processo estratégico para desenvolvimento de líderes, é casado com Heloíse, pai de Luca e Natan,
apaixonado por investir e potencializar pessoas e organizações locais como estratégia de sucesso nos projetos. Essas pessoas vão estar aqui participando desse painel, vai haver tradução simultânea, vai haver tradução no ouvido, e a Betânia está com a palavra, então, para começar. Bom dia. Eu quero começar com um breve relato de... Muito obrigada. Uma vivência com a minha equipe de tradução escrita há mais de 24 anos. Para quem entrou, está convivendo com a tradução oral há 5 anos, 6 anos. E eu quero muito louvar a Deus por essa porta aberta e esse entendimento e essa imersão nessa modalidade. Aqui eu quero louvar a Deus pela vida da Swapna e o Alex, o Cris, Sebastião Flor e do Eduardo. São ícones, sim, pessoas, servos de Deus, que têm há muitos anos trabalhado na tradução oral e que hoje, nesse evento, nós temos o privilégio de ter vocês aqui para nos contar relatos e experiências do trabalho e da vida de vocês lá do outro lado e longe dessa realidade que temos vivido no Brasil e que temos navegado, né, nesse processo tão lindo. E o Mimica está aqui diante de nós e sabe muito bem o quanto isso é especial, está vivendo nesse momento, né? Quando eu olhava para o Mimica em cada palestra de vocês, ele fazia... Porque são coisas que temos vivenciado no meio de um povo monolíngue, isolado e de tradição oral. Então, nós queremos agradecer muito pela participação e palavras que descem ao nosso coração nesses dias. Muito obrigada. Existe uma grande dúvida, né? E discussões, né? Quem está nesse meio de tradução oral e tradução escrita sabe. A nossa pergunta ela vai ficar em cima garantindo a precisão da tradução oral. E muitos dizem assim, mas a tradução oral ela é uma contação de história, nós podemos ter essa garantia de que está tudo ali, e como o Sebastião falou agora pela manhã, né, desse não pôr nada, não acrescentar nada e também não tirar nada, é muito importante. E eu que estou vindo também da tradução escrita, eu quero dizer uma coisa para vocês que estão me ouvindo nessa manhã. No nosso trabalho em especial, tenho trabalhado muito de perto com a minha amiga Raíssa, e nos trabalhos e mentoria da tradução oral, como é gostoso ser fiel ao texto, fiel na tradução e seguir de uma maneira tão limpa nesse processo da tradução oral. E nós louvamos a Deus, porque temos tido essa oportunidade de colocar a palavra de Deus oral no meio de povos
sem fugir da nossa responsabilidade de garantir a veracidade e a palavra de Deus vindo de forma clara, natural e precisa no meio desses povos. Eu gostaria agora de lançar a pergunta para os meus irmãos. E eu gostaria de começar pela Suapna. Considerando o envolvimento da fé vem pelo ouvir, com gravações e distribuições de escrituras em áudio, quais critérios e processos vocês utilizam para validar a qualidade e a precisão de um texto antes de sua gravação final? Para a Suapna. Okay, let me ask a clarifying question. Preciso fazer uma pergunta para esclarecer, para entender melhor a pergunta. You are talking about the recording Você está falando da gravação or OBT? ou tradução oral da Bíblia? Da tradução oral. Oral Bible Translation. Okay. So yesterday, as we talked about the process of OBT that we follow, Ontem, quando nós falamos do processo de tradução oral da qual tratamos, we do have these quality assurance steps incorporated into the process. nós temos todo sistema de controle de qualidade, de veracidade no processo. And 75% lies with the team and the community. I'm sorry? 75% of those processes are with the team and the community. 75% do processo de segurança da qualidade é feito com a equipe. And we do have a consultant come in. Mas também vem o consultor, né, para verificar. And so what we have seen is that, like Brian Kelly's session, he talked about how do they understand the meaning. It is from those commentaries, that resources, but also from the process of OBT. I'm sorry. So Say it again. the team understands what they translate from commentaries and resources, but also that is one way of understanding the text, but it is... A equipe, então, depreende o que o texto comunica com a ajuda dos comentários e outras ferramentas. And also from the process of OBT. E também através do processo natural da tradução oral. Which is an oral discovery of meaning. Que se trata de uma descoberta oral do significado. And through these image building activities. And through image building activities, internalization techniques. E técnicas também de internalização. And over the years, this includes my experience too, but I have heard consultants say that when they compare the written and the oral translations, they find fewer accuracy issues with the OBT. Tenho ouvido de vários consultores, com o passar dos anos, que eles encontram menos erros ou variações, desvirtuamentos do texto na tradução oral do que na escrita. I'm not claiming any superiority here. Superior. Eu não estou reivindicando que a tradução oral seja superior. But personally, I've heard people say different reasons for this. Some people say it is because of internalization. Eu tenho ouvido várias explicações diferentes disso, né? Alguns dizem que é a questão da internalização que traz isso. And very recently, one consultant was of the opinion that it's because of the number of people involved in translation. Outro consultor explicou como sendo o número de participantes na equipe que traz isso. It's not one or two. It's usually 6 or more translators. Then there is a heavy community involvement. Não são apenas 1 ou 2 tradutores, é uma equipe de 6 ou mais às vezes. So someone or the other will catch the mistakes. É claro que de alguma forma ou de outra algum erro pode entrar. Yeah, but we are very intentional in making sure that this is a trustworthy translation. Mas I somos muito love that intencionais phrase.
em fazer com que seja uma tradução confiável. É interessante você falar sobre isso, Swapna, porque quando nós do TIB, tradutores indígenas da Bíblia, no ano de 2024, estávamos com 12 equipes de tradutores indígenas, tradução oral, escrita. Obrigada, Raíssa. E trouxemos o processo de tradução oral para a tradução escrita, com internalização e trazer até o coração e muita discussão e muita reflexão no texto. E esse processo resultou em um trabalho de excelência na tradução escrita por causa desse processo da tradução oral. E isso é algo muito real e que validou o que levaríamos, né? O que levaríamos um par de 3 semanas para 3 capítulos do livro de Neemias foi algo muito rápido, se deu com uma eficácia muito grande por causa desse processo que vocês têm falado aqui, e nós temos visto que também tem somado junto à tradução escrita num processo de treinamento com o povo indígena, porque essa conversação e essa internalização e trazer ao coração tem sido algo gigantesco e de que tem somado muito positivamente no processo de tradução também aqui no Brasil. Muito bom. Raíssa, na experiência da Jocum, com os projetos de tradução da Bíblia na modalidade oral, quais as práticas têm sido mais eficazes para garantir que a tradução soe natural e comunicativa sem perder a precisão bíblica? Eu acho, não acho, né? Minha opinião é muito difícil você focar primeiro na naturalidade e depois você pensar na precisão. Porque quando algo que você está traduzindo fica tão bonito, eles não querem, eles têm mais resistência, os tradutores, a comunidade sente mais resistência de fazer mudanças e adaptações. Então, a gente tem gastado bastante tempo no processo de exegese, junto com a internalização, entendendo quais são os limites daquele, vou usar o texto, né? Quais são os limites daquilo que nós estamos traduzindo. E aí, depois que a gente tem todo o entendimento e a gente tem certeza que está tudo ali na precisão do entendimento, seja dos termos chaves, dos termos desconhecidos, aí nós trabalhamos as questões da naturalidade. Agora, quando é o contrário, é muito mais difícil. Então, eu tenho 2 exemplos checando Tessalonicenses que aconteceu isso. Então, nós estávamos com Tessalonicenses, os 2 são referentes ao capítulo 3. Então, no capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, Paulo ele vai fazer uma oração que é no estilo de bênção, que parece muito ali com Números capítulo 6, quando os sacerdotes abençoam as pessoas. Mas o estilo ali do discurso, ele não é uma oração a Deus, uma oração de petição, mas ele é uma declaração de bênção sobre o povo. E na tradução dessa equipe, eles optaram por fazer uma oração de petição, não uma oração de bênção. Então, eles faziam um discurso direto para Deus. Então, era Paulo fazendo um discurso para Deus a respeito, né, das pessoas de Tessalônica. Mas ficou tão linda a tradução deles, mas
não é isso que Paulo está fazendo. Então, conversar com a equipe de que toda aquela passagem ou perícope a gente teria que refazer, a equipe claramente aceitou na hora, eles não tiveram nenhuma resistência, mas era um trabalho tão lindo que ficou com todas as rimas, ficou muito bonito, mas teve que ser refeito. Então, nesse caso, era muito melhor a gente ter pensado bastante sobre o que é aquele discurso, estilo, para que depois eles pudessem trabalhar na tradução. Aí a gente teve um outro caso, na verdade agora é um assertivo, que foi de 2 Tessalonicenses, capítulo 3 também, naquela perícope ali que vai falar, que Paulo vai falar sobre trabalhar arduamente, como exemplo. Então, Paulo, a retórica ali de Paulo, ele tem uma crescente assim de um argumento. Paulo faz alguns argumentos engraçados, mas que essa equipe reorganizou todo o discurso de Paulo. Então, aqueles ali que correspondem, eu acho que é o versículo do 6 ao 12. Então, a equipe reorganizou o discurso e a equipe foi extremamente assertiva. Então, quando eu ouvi, eu falei assim, interessante. Mas quando a gente está checando a precisão, a gente não checa só as palavras ou os termos-chave, a gente checa o argumento, principalmente nas epístolas, né? A argumentação lógica. Então, quando nós fomos checar junto com a equipe, nós fomos indo por partes para ver se a equipe, né, a gente conseguiu manter naquela tradução toda a parte argumentativa e a ênfase que Paulo dá. E aí, com a maneira como eles organizaram, estava tudo ali. Então, esse é um exemplo de que os tradutores, junto com os facilitadores, fizeram uma excelente escolha e uma excelente exegese para, mesmo alterando, eles mantiveram a mesma coisa. Então, eu repito, eu acho que, na minha opinião, é muito melhor a gente pensar na precisão e aí a naturalidade vai vir junto. Cristóvão, o Cris tem falado um ponto muito importante que ele tratou na palestra dele, foi acerca da internalização, né? A internalização do texto, dessa apropriação, né, do tradutor receber e entender com precisão e apropriação o texto que ele vai estar trabalhando ao longo do que ele vai traduzir. Do seu ponto de vista, quais são as diferenças mais críticas entre a consultoria de uma tradução escrita e a consultoria de um projeto concebido primariamente para performance oral? So I think there's several things that are happening there. Entendo que há várias coisas acontecendo então aí. First of all, from the experience that I have in our own project as well as working with other projects around the world, A partir da minha experiência trabalhando no meu próprio projeto e também em outros projetos em outros lugares, the historical traditional written translation process, o processo histórico tradicional que tem sido feito, the consultant comes in at the end and checks a final product. o consultor chega no final e vai verificar a publicação, o produto, o resultado final. And where I am in Mexico, it's usually the team gets the book ready at the end, and then they look for a consultant. Na minha realidade no México, por exemplo, as equipes de tradução escrita, no final, depois que terminaram o livro, é que vão procurar um consultor. Sometimes the team will have a relationship with a consultant and do mini books with them. Às vezes a
aquela equipe pode ter um relacionamento com um consultor só e fazem vários livros com o mesmo consultor. But sometimes it's, we need a consultant who's available. Mas muitas vezes acontece assim, precisamos de um consultor, e eles vão procurar quem é que está disponível. And so there may not be a long history or a relationship between the team and the consultant. Então, muitas vezes não tem um relacionamento de bastante tempo da equipe com um consultor só. With the oral translation, there's usually more of a relationship. Na tradução oral da Bíblia, geralmente há um relacionamento mais duradouro. In the project where I personally work, the same consultant has been with us from the very beginning of the project. No meu projeto, o mesmo consultor está junto com a equipe, junto conosco, desde o começo. She has a relationship with the team. Ela tem um relacionamento com a equipe. When we first started, she asked 1,000 questions about everything. Logo de cara, ela fez 1000 perguntas para nós todos na equipe. But after many responses, she now knows some of the tendencies of the language. Então, depois com as muitas respostas, ela agora conhece as tendências da língua que usamos. Which allows her to cover more material without having to get more feedback from the team before she can answer or ask her questions. O que a permite de cobrir muito mais material sem ter que fazer tantas perguntas recorrentes durante o processo. And relationship is key in an oral community. Então, o relacionamento é chave na verificação de todo o trabalho de uma equipe de tradução oral. And that's not to say that a written consultant doesn't have a relationship, but it's definitely a strong element in the oral project. Eu não estou dizendo que, no caso de traduções escritas, não há ou não se precisa de relacionamento entre o consultor e a equipe, mas na tradução oral isso é mais evidente. With that, the team feels like they can push back when they disagree with the consultant. Por causa desse relacionamento, a equipe entende que eles podem, às vezes, questionar um pouco o que o consultor quer dizer. When we first started, they felt like they had to accept the answer or the comment. Inicialmente, eles achavam que tinha que aceitar tudo que o consultor dizia. But now the consultant also feels like the team has the experience to respond, and she said, okay, that makes sense. Mas agora a consultora ela tem confiança na equipe e ela ouve os questionamentos dos membros da equipe e ela pode às vezes dizer sim, não faz sentido, está muito bom. But more to your question, I imagine. Mas para responder mesmo a sua pergunta, como eu penso, some of the things that an oral consultant needs to look at instead of the things that a written consultant is looking at. Há coisas que o tradutor de tradução oral, consultor de tradução oral precisa ver melhor do que o consultor de tradução escrita. Things like emotions. Por exemplo, as emoções. Josh is going to be talking about that tomorrow, I think. O Joshua Frost vai falar sobre isso amanhã. Performance issues, things like tone of voice. A questão da performance, o desempenho, o tom da voz, por exemplo. Rhythm, intonation. O ritmo, a entoação também. Whether or not it's boring or interesting. Se está muito entediante ou se está interessante. Is it reflecting what's actually there? Está refletindo realmente o que está no texto? Because in a written translation, you can leave things ambiguous, but in an oral translation, you have to make decisions. Na tradução escrita, você pode deixar muita coisa ambígua, mas na tradução oral, você tem que definir tudo. Yeah. Yeah, I think that's a lot of it. Eu acho que isso é bastante. É interessante o que você deu início à sua palavra, é que temos muitos desafios em relação a consultores, realmente, como Sebastian Flor falou nessa manhã, a grande necessidade, né? Hoje nós estamos, a cada vez que precisamos, na nossa equipe, de consultar um material ou um livro novo, precisamos fazer contato com um novo consultor. E aquele consultor vai precisar ter todo o conhecimento de como essa língua funciona, de como esse povo funciona. E aí a gente perde aquele grande tempo só explicando a língua, como ela funciona, como
a gramática funciona, como o povo, na sua cosmovisão, funciona. Então, um dos pontos muito positivos que tem nos levado assim, a se alegrar mesmo junto ao trabalho de tradução oral, nas equipes que temos acompanhado, é que podemos tomar café com as equipes, sentar lá, dar risadas, né? E não sermos aqueles chefes que está indagando a tradução que eles fizeram, mas estamos ali em amizade, fazendo o trabalho da tradução, da checagem, da consultoria, sim, mas não sendo alguém desconhecido no processo e na amizade com o povo com quem estamos trabalhando nessa tradução. Eu lembro que a equipe CRAO está aqui, Nicolas. Foi muito bom quando eu e a Silvana chegamos lá e pudemos sentar com a equipe e ver a participação não só da equipe, mas da comunidade, parando até os seus trabalhos para ouvir a palavra de Deus. Eles não se sentiam intimidados ou com vergonha, mas era algo muito, muito aconchegante de sentir a comunidade nesse processo também. Podemos passar, Sebastião Flor, eu tenho uma pergunta para você. Na sua experiência com consultoria estratégica, quais competências específicas os capacitadores precisam desenvolver para formar novos consultores de tradução oral, capazes de manter padrões elevados de precisão? Esta é uma pergunta vasta. No primeiro lugar, a capacidade do formador dos consultores, não é? Esta é a pergunta. É relacionamento. E força da comunicação, boa comunicação, amor. Nosso trabalho é um trabalho espiritual. Não resta dúvida, então, Cristo está em nós, então o respeito mutual, muito, muito importante, não é, para começar. Sem isto, já não se vai longe. No segundo lugar, acho que é respeito da palavra de Deus. Um profundo temor de Deus, não é? Que este aqui é uma mensagem sobrenatural, é uma mensagem do céu, nas palavras normais, palavras cotidianas daqui, mas mesmo assim, então mas verificamos que normalmente as igrejas com quem estamos a trabalhar quer uma tradução de qualidade. Ninguém quer uma tradução feita de qualquer maneira. E muitas das vezes a questão da pressão do tempo, tem os doadores, fundadores, então é uma complicação às vezes, mas o consultor, para manter este respeito para o texto, para a mensagem original, é muito importante. Também outra coisa que é a influência da teologia. Eu sei bem que na história, a tradução da Bíblia, não é, a linguística puxou um pouco para o lado, a teologia, mas sem uma boa teologia
bem fundada na teologia bíblica, mas também é teologia sistemática. Isto é muito importante. É difícil, porque estamos a tratar a palavra de Deus. E para entender a palavra de Deus é preciso bases, bases bem... E existem, temos vários recursos a nosso redor. Então, depois, estes 4 pontos que eu falei, aquelas quatro qualidades de uma boa tradução. Então, temos cana e temos tua. Então, é a mesma coisa, mais ou menos. Mas tua talvez uma coisa mais recente. Essas qualidades não foram tão bem definidas no mundo de tradução, historicamente, na teoria de tradução. O que é uma tradução que tem exatidão? O que estamos a dizer? Então, o que é uma tradução fiel? Como nós podemos medir? Então, com aquelas checklists, eu ainda não dominei a palavra checklist, como se diz, lista de checagem, não é? Para, pelo menos estes pontos, não pode escapar, é preciso atenção. Para estes, então, por exemplo, mesma coisa com uma tradução compreensível, tradução de claridade. Um grande problema é que traduções às vezes são claros demais e sacrificamos a exatidão por isso. Estamos a fazer coisas explícitas que podemos deixar implícitas, não é necessário pôr na tradução. Outra coisa é o tipo de tradução. Qual é o tipo mais literal, mais dinâmico? Então, eu normalmente distingo 4 tipos de tradução. Primeiro, uma tradução literal, que é mais literal que correspondente, não é? Que tem semanticamente e sintaticamente corresponde muito. É muito literal, como a Almeida, não é? Almeida atualizada ou revisada. Outro também, tipo 2, para mim, é uma tradução mais, em inglês é resembling. Então reconhece-se lá, vê-se lá as estruturas originais, mas é mais uma linguagem mais moderna. Resembling, como se diz? Semelhantes, mas... Então, como o NVI, por exemplo, é um exemplo de uma tradução daquele tipo. Outra tradução que é mais em causa aqui na nossa realidade, como eu estou a acompanhar aqui no Brasil, por exemplo, são traduções mais idiomáticas, mais dinâmicas, não é? Então temos um lado mais literais, outros mais dinâmicas. Entre aquelas mais dinâmicas também existem 2 tipos. Então, um tipo que é uma tradução que clarifica, então empacota um pouco, tem um pouco mais implícito. É como a Bíblia para Todos, não é, de Portugal, aquele mais ou menos é assim, Good News Bible, então aquele é tipo 3, e depois temos tipo 4, que é mais a Bíblia, a linguagem de hoje. Então é mais livre, é mais aberta. Então, talvez muitas das nossas línguas, nos nossos projetos aqui, estamos a seguir aquele tipo 4. Então é muito bom para o consultor dominar aqueles 4 tipos. Reconhecer, aqui temos um exemplo do tipo 2, aqui temos um exemplo este versículo é traduzido na maneira de tipo 4. Acho que para mim é muito importante para um consultor dominar bem e ensinar, não é, para os outros também. Bom. Eduardo, como as ferramentas digitais e os fluxos de trabalho voltados para a oralidade podem fortalecer a precisão em projetos de tradução oral da Bíblia? Deixa eu fugir um pouquinho do processo, porque foi bem trabalhado aqui, e vamos pensar um pouquinho no caráter, e eu vou chegar aí na resposta. Eu acho que todo fluxo de trabalho, todo processo, toda tecnologia, ela só se torna boa se o caráter que está por trás dela funciona bem. Senão, vamos ter problemas no decorrer da história.
E nesse processo, eu vou compartilhar um erro que eu cometi na vida. Eu moro nos Estados Unidos há 10 anos. E logo que eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei como um latino muito forte, que nós não somos literários, né, na nossa comunicação, mas nós somos diretos. O americano é literário e não é direto. Você tem que contornar. Por isso que sempre você tem pergunta. Você não tem afirmação, você tem pergunta. E nós brasileiros a gente gosta de afirmar, né? Você já está convicto, já está querendo falar. E nesse processo me faltou compaixão. Aquela compaixão que a gente vê muito na liderança de Jesus nos 3 anos aqui na Terra. Enquanto aqui viveu na Terra, foi mais de 3 anos, mas enquanto os relatos que nós temos, aquela compaixão, aquele desejo de entender a pessoa para se comunicar. Isso faltou para mim. E eu machuquei algumas pessoas, porque eu não entendi essa mente que tem que ficar rodando, até chegar no objetivo, eu já ia direto. Então, qual foi a minha falha? Compaixão. Que está muito ligada à forma como eu vejo o mundo e que estabelece meu ego. E meu ego é esse meu meio de comunicação, eu vou comunicar. Essa história, para trabalhar em cima da pergunta, qualquer ferramenta no processo vai ser boa ou vai ser ruim, porque vai depender da pessoa que mexe no teclado e no mouse. Elas são necessárias? Sem discussão. Porque, ao mesmo tempo, nós temos uma realidade que os nossos projetos de OBT, sem exceção, eles não deixam de ser uma organização. Porque eles envolvem 2 grandes elementos que são necessários: propósito e sustentabilidade. Propósito e sustentabilidade. Se tem que ter o propósito, e eu conheço aqui muitos, tem o coração explodindo para servir ao Senhor, explodindo para ver almas perdidas, se entregando ao pé da cruz. Isso existe, isso é fato, e é isso que dá vida ao projeto. Esse é o coração do projeto. Porém, todavia, ele precisa do pulmão para dar o fôlego e a sustentabilidade para que esse coração funcione, senão o coração para. Então, essa sustentabilidade por trás é movida por pessoas, mantenedores, que dão, financiam, e não é que eles querem uma prestação de contas. Não é isso. Eles querem ver que eles estão servindo com os recursos dele, com os resultados. Nós temos a tendência de achar no ministério que ministério não é sobre resultados. Tudo é sobre resultados. É como é quantificado esses resultados que é a discussão. Mas tudo é sobre resultados. Agora, os indicadores, né, a área do Tinoco, os indicadores é outra discussão que é totalmente diferente. Mas resultados são necessários. E para esses resultados acontecerem de forma saudável, envolve a pessoa atrás do teclado, o caráter que está lá, envolve boas ferramentas para controles, envolve um fluxo de trabalho que a gente vai começar a entregar. Porque a coisa mais comum em projetos é começar e não entregar. Não necessariamente aqui, mas em todo o mundo. Então, as dificuldades são muito grandes, por isso que existem certificações nessa área, porque começa, mas para entregar é difícil. Então, essas ferramentas elas se tornam peça essencial para que você entregue e para que os mantenedores continuem dando. Talvez muitos aqui vão pensar assim, Eduardo, mas isso que eu não curto, mas é fato. Curtir é uma coisa, concordar é outra, o outro é fato, né? É fato, é assim que funciona. Então, tem que haver esse equilíbrio, mas esse equilíbrio ele é limitado, que a vida está no seu propósito, não está no dinheiro do mantenedor. O coração é o propósito. Agora, o pulmão
é a que dá sustentabilidade, dá fôlego para que o projeto ande e aconteça. Então, essas ferramentas elas se tornam essenciais. Agora, tudo isso para acontecer envolve a pessoa que está atrás do teclado, a pessoa que está fazendo o trabalho. Humildade e compaixão para um projeto de oralidade não é negociável. Porque o meu doutorado de liderança não significa nada dentro da tribo. É isso que a gente precisa entender, não significa nada dentro da tribo. Porque o sistema de liderança que eu não conheço, eu nunca vivi. É a hora que eu tenho que me ajoelhar aos pés do Paulo, do Esdra, que a gente agora está começando um trabalho com o Play, e entender. E ao entender, não significa que eu tornei superior a eles no entendimento da cultura deles. Então, aí que entra a compaixão e a humildade de o meu título, a minha posição, o meu momento, as minhas oportunidades, ou melhor, vamos colocar assim, as oportunidades definem como eu vou servir, não como eu vou ser servido. Então, se eu tenho um PhD, porque pela graça de Deus, o meu histórico me chegou até lá, isso é ferramenta para eu servir, não para ser servido. Então, todo esse processo sistêmico de trabalho, se não tiver esse coração e esse caráter, como Timóteo, Tito nos ensina, para uma liderança de uma igreja, que aplica-se a nós como projeto de forma, talvez os exegetas vão falar, não de forma direta, mas aplica para o cristão, ela tem que estar presente. E se os processos não estiverem alinhados com essa atitude, esses processos de nada valerão. O mais que estejam impecáveis, de nada valerão, porque não vai construir um resultado saudável, que é o mais importante. Como a gente falou, não é sobre resultados, é sobre resultados saudáveis. Indicadores diferentes produzem de um resultado que não é saudável, mas é sobre resultados, é sobre entrega. Então, eu acho que esse equilíbrio é necessário do processo que eu vou falar, porque tem pessoas mais experientes que eu aqui. Muito obrigada. Hoje o Sebastian Flor falou acerca da grande necessidade de consultores, né? A questão de consultoria. Pergunta, essa vai ser para todos. Se o Brasil quiser desenvolver um corpo sólido de consultores de TBO, de tradução oral da Bíblia, nos próximos 5 anos, qual seria o primeiro passo mais estratégico que deveríamos dar para realizar isso? Quem quiser pode responder. Gostaríamos de ouvir um pouco de cada um. Eu penso, né, que pensando nos próximos 5 anos, esses potenciais consultores, eles precisam estar envolvidos em projetos de tradução da Bíblia oral, porque se eles não tiverem experiência no processo de como funciona a exegese, a internalização, a produção dos rascunhos, a própria testagem, ela tem configurações diferentes. Então, eu acho que essas pessoas deveriam estar expostas a traduções de narrativas, não narrativas, livros do Novo, Antigo Testamento. Estamos sonhando em começar também algumas traduções de Salmos também, né? E então essas pessoas têm que estar expostas a essas experiências para agregar mais conhecimento prático. Então elas vão poder contribuir e muito como consultores. Ao contrário, o processo se torna um pouco mais lento, porque a tradução oral ela é muito prática, né? Ela tem essa característica muito do hands-on, né? Mão na massa. Então, eu acho que essas pessoas, ou todas as organizações, precisam assim, promover um ambiente onde essas pessoas podem participar ativamente ou como observadores
para esse crescimento gradual? Yeah, Haisa stole my answer. A Raíssa roubou a minha resposta. So I completely agree with Haisa, and I think that is the correct first step, in my opinion, Eu concordo com a Raíssa e creio que esse é o primeiro passo, because you need experience, porque as pessoas, consultores precisam de experiência. hands-on. É. And then E as mãos na massa. and then we can add the needed education, like biblical languages and other things. Mas também inclui o conhecimento técnico profundo, como as línguas originais e tal. And those, I think, are easier to add Essas compared são, to experience. de certa forma, mais fáceis de acrescentar. And even for people like me and Chris, our foundation is in the projects that we work with. Como o Chris e eu, a nossa base é na experiência anterior, né, de tradução que a gente tinha. Yeah, so that is, I was recently talking to somebody named, I never say his name correctly, Gerhard Marx, Estava conversando com alguém um dia desse, não sei dizer o nome dele certinho. fellow South African with Sebastian Flor. He was asking me, Da África Swapna, do Sul. Yes. how can we give somebody 10 years of experience? Como é que a gente pode dar para alguém 10 anos de experiência? He said, in 10 years. Leva 10 anos. So that is something of high value. Então isso é altamente importante. I think we have to think creatively. Precisamos pensar de forma criativa. If there are written translation consultants that are open to the possibility, Se há consultores de tradução escrita que estão abertos para essa possibilidade, include them in oral translation projects that are already happening, precisamos incluí-los em projetos de tradução oral que já estão ocorrendo, or even oral storying projects would be good because it's exposing them to orality and oral. ou pelo menos, mesmo que seja em tradução bíblica de histórias, e vai ajudar muito por causa do processo muito semelhante. Yeah. One thing that's being worked on right now is an initiative to take oral storying workers, consultants, and facilitators, and exposing them to quality assurance and translation consulting practices. Uma coisa que tem sido feita já é aqueles que já trabalham com as histórias bíblicas orais serem expostos aos padrões de consultoria de tradução mais controlada da qualidade. And that's a 2-week training that's going to happen in South Africa in September. Há seminário que vai dar isso em 2 semanas na Sudáfrica em setembro. But the idea is that once it's done and tested, we can do it in other areas of the world and in other languages. Então, a gente quer ver que isso sendo feito e testado poderia ser usado em outros lugares do mundo. In connection with the other idea of taking written consultants and giving them experience and exposure with oral methods. Isso está ligado com a outra ideia de consultores de tradução escrita conhecerem e experimentarem na prática a tradução oral. We're working on developing a 5-workshop series that goes over the course of 2 years. Estamos planejando fazer uma série de 5 oficinas ou workshops durante 2 anos. And for the moment, that's happening in English in Asia. Isso está acontecendo no momento em inglês na Ásia. Again, Josh is one of one of the ones building the curriculum and teaching in that. O nosso colega Joshua Frost é dos que está construindo o currículo para esse treinamento. But the idea again is that once it's done and tested, we would be able to do it in other parts of the world and in other languages. Novamente, a ideia sendo usada e testada pode ser aplicada em outros lugares do mundo. A minha sugestão para a vossa situação aqui do Brasil é esta. Então, faz alguma coisa brasileira. Qual é a necessidade? Qual é a sua situação assim? Fala entre os líderes de pensamento aqui. Procura uma maneira, porque o Brasil é diferente. Vocês têm as suas formas, não é, de
equipar pessoas. Esta é a primeira coisa que eu quero dizer. A segunda coisa, para mim, o foco ainda é demais nos consultores. Em vez destas pessoas no meio que podem dar uma maior contribuição imediato, não é? Para melhorar projetos. Pessoas que talvez não com todas as qualificações de um consultor, mas em vez de pôr todo o foco no consultor, vamos primeiro focar para criar mesmo uma multidão de mentores. Primeiro. Então, entre eles vão surgindo os consultores. E isto vai... Sim, a minha experiência da África também, este que é o nosso problema maior, temos uma lacuna aqui no meio. Temos o tradutor aqui, pouca formação, depois temos o consultor aqui. Aqui no meio não há nada. E devemos preencher aquela lacuna com mais mentores, com menos qualificações. Não é? Mais rápido eles podem entrar naquele tipo de trabalho, aprendendo, não é? Experiência, não é? Pode ser aqueles 10 anos, mas e depois alguns deles, não é? Podem ser formados como consultor também. Então, esta é a minha contribuição. Eu estou plantando uma igreja na minha cidade lá nos Estados Unidos, então vou usar meu coração pastoral aqui, já que já foi coberto tudo. Confiem, ou melhor, antes de confiar, para confiar você precisa ser humilde. Sejamos humildes e confie que tem mais gente que é a cereja do bolo, não é só você. Pessoas que estão começando, estão caminhando, confie. E se o centro é Cristo, você não é a cereja do bolo. Então confiem, treinem, preparem, ajudem, sejam humildes. Acho que esse é o ponto que eu acho que é mais forte. Humilde e confiem, porque tem pessoas nas tribos, em todas as nações, que são fantásticas, têm potenciais gigantescos. Olhe para as realidades que você viveu, as oportunidades que você viveu, e põe um coração humilde a trazer essas oportunidades, mas não com um coração de superioridade. Eu acho que é isso. A tradução do Obiti é isso. Porque, meus irmãos, se você, a não ser que você não seja uma pessoa humilde, não tem como ter uma liderança que não participativa nos projetos de Obiti. Porque se você é humilde, você sabe que você tem limitações gigantescas no projeto, mesmo com o melhor PhD que tem na história. Porque você não conhece a realidade do povo. E eu termino, para não segurar muito mais, só lendo João 13. Né? Quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como fiz. Último versículo. Agora vocês sabem essas coisas. Felizes serão os que praticarem. Esse é o desafio que eu tenho tentado cada dia mais desenvolver. Não é uma coisa que a gente tem naturalmente, ou nossa tendência é achar que a gente é a cereja do bolo, pelas oportunidades que tivemos. Mas lembrem-se que Deus, você não é o único cara que vai fazer a coisa acontecer para Deus. Você não é. E o maior exemplo que eu dou, vocês conhecem o Nelson, que já esteve aqui. Quando eu comecei a treinar e capacitar ele entrou como gerente do projeto. Em uma semana, ele me passou. E quem conhece sabe, ele deixou no chinelo como consultor. E eu fui o mentor dele. Não adiantava eu querer estabelecer qualquer limites, porque Deus capacitou mais ele que eu.
Deixa ele voar. Seja humilde, deixa voar. Você não precisa segurar. Deus não precisa de você. Ele te dá a oportunidade de fazer parte. Esse é o desafio que eu deixo. Mais espiritual, mais pastoral, me perdoa, não tão técnico, mas é que já foi coberto tudo. Deus abençoe. Já disseram ali, fim. Obrigada pela paciência. Mas eu quero fechar esse momento. Calma, Jaqueline. Ela daqui a pouco me tira essa cadeira. Eu quero fechar com uma visita à comunidade, que a gente não vai falar aqui o nome, eu e a Rafa estivemos lá. E uma das primeiras reuniões com a equipe de tradutores, disse assim, quero saber de vocês. Vão passar 85 anos para colocar a tradução na nossa mão? Eu e a Rafa levamos um choque. E a gente... Que resposta a gente vai dar? Então, essa equipe maravilhosa está trabalhando aqui, desenvolvendo, trabalhando a tradução. E dissemos para eles, a gente espera que não chegue a 85 anos. Porque outras equipes já tinham passado entre eles e nada tinha sido entregue nas mãos deles. E nós dissemos, a gente espera em Deus que até no mês de julho vocês estejam com uma pequena porção da palavra de Deus já concluída e ouvindo essa palavra nas redes de vocês. O chefe daquela comunidade disse, um vozinho, a minha mulher está morrendo. E antes dela morrer, isso aqui não é história, gente. E antes dela morrer, eu quero que ela tenha o privilégio de ouvir a palavra de Deus na sua própria língua. Para a glória de Deus. Não é para a glória de Jocum, de mentores ou tradutores. No mês de junho, 22 de junho de 2025, aquela comunidade estava festejando, dançando, porque eles estavam com o livro de Ruth traduzido, consultado e entregue nas mãos deles. É sobre ele e não sobre nós. Que o Senhor continue usando as nossas vidas para a glória do nome dele. Amém. Jaqueline. Pessoal, muito obrigada. Thank you very much. E a gente vai entregar aqui para você, Eduardo, que é o único que ainda não recebeu esse presente. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua palavra final também. E vamos orar, Bê. Agradecer ao Senhor por essa oportunidade aqui que nós tivemos. Senhor, obrigado porque estamos aqui com esse monte de gente super esperta e que o Senhor tem usado para engrandecer o seu nome, para trazer coisas novas para a gente pensar. Muito obrigado por essa palavra do Eduardo agora e que nós nos lembremos disso, que é o Senhor, não somos nós. Pedimos a tua bênção sobre o restante desse dia também, em nome de Jesus. Amém.